Convidados. E agora, vamos para a palavra de Deus. Feche os seus olhos por um instante, deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos dê espírito de revelação, sabedoria e entendimento no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Senhor, abre o coração dos Teus filhos para que eles possam receber da parte do Senhor. Desvenda a Tua palavra diante dos olhos deles, em nome de Jesus. Amém. Alguns domingos atrás eu comecei a pregar uma mensagem sobre os 4 pilares da igreja. Por que nós precisamos entender a estrutura da igreja e o que Deus tem para fazer e fluir através da igreja? Porque nós somos a igreja. Eu tenho certeza que você que nasceu de novo, teve uma experiência com Deus, o seu desejo é fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, você precisa saber qual ela é e como fazê-la. Para muitos que estão aqui entre nós, você já sabe qual é a vontade de Deus. Nós falamos muito sobre ela hoje. Ganhar vidas, gerar filhos para Deus. Quando uma família, alguém de uma família converte, a promessa de Deus sobre a casa daquela pessoa se estabelece. Ela e a casa dela servirão ao Senhor. E gradativamente, os membros daquela família vão se convertendo. Até os mais improváveis. Deus vai alcançando eles. E aí o que acontece? Deus faz um trabalhar. E aí, quando você vem para a vida da igreja, você vem viver como corpo, Deus vai colocando o desejo no seu coração para que você faça isso também, a partir da luz que você tem concernente à palavra. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E aí quando você ouve a palavra, a fé brota no seu coração. E o que acontece, pastor? Você ganha uma amplitude de fé para fazer coisas que antes você não conseguiria fazer. Na dependência do Senhor. Então eu vou continuar a mensagem, né? Eu falei especificamente sobre esse tema, só que hoje eu quero usar os 4 pilares da igreja, voltado para o relacionamento com um paralelo do Velho Testamento, chamado a casa de Deus. Você sabe que no Velho Testamento a casa de Deus era o tabernáculo. O tabernáculo, eu vou explanar um pouquinho sobre o que é ele. Eu tinha preparado algo para passar aqui no projetor e hoje esse projetor decidiu parar. Mas eu quero ler com você, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Atos 2, 41 e 42. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia lá, eu quero lembrar você, hoje nós não temos o trabalho com crianças porque seria domingo de ceia. Mas domingo que vem vai ser o domingo de ceia, não falte. E aí domingo nós vamos ter trabalho com crianças, domingo que vem, o culto. Atos 2, 41 e 42. O que a Bíblia diz? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem está na live não trancou, eu só estou repetindo. Quem está na live fica doidinho essa hora. Trancou aqui, o pastor está repetindo. Não, estou só repetindo, fica calmo. Por que eu estou dando ênfase? Para você gravar, para você lembrar. Esses são os 4 pilares da igreja. Quando você olha aqui para a Bíblia nos ensina a ser igreja. Que livro é esse, pastor? Atos dos Apóstolos. Se você quer saber se a igreja que você está, ela é de Deus e ela segue os princípios bíblicos, ela tem que estar baseada nesses 4 pilares. Esses 4 pilares, eles nos falam, primeiro, de um ensino. O ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? O Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa palavra que está sendo ministrada aqui em Atos 2, quando Pedro, depois do Pentecostes, prega, e ele fala para o povo dizendo, vocês mataram o autor da vida, aquele que veio para salvar o mundo perdido. E ele prega então, e no final da sua homilia, da sua pregação, do seu sermão, aquelas pessoas que estavam debochando deles, lá fora, perguntam, o que faremos nós, varões e irmãos? E Pedro diz então, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E aqueles homens então se convertem dos seus maus caminhos. E como que eles se convertem? Crendo no Evangelho
Na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. E então a Bíblia diz como é a vida deles depois da conversão. Então agora a igreja nasce com 120 pessoas em Pentecostes, ela passa agora a quase 3.000 pessoas em pouco tempo. E aí o que acontece? Há um pilar estrutural na edificação. Você sabe que para esse prédio estar aqui de pé, existe uma fundação, um alicerce, que precisa ser sustentável, não pode ser de areia, e tem colunas que sustentam essa obra, desse prédio natural. Na obra de Deus, o alicerce é um só, não pode ser substituído. O nome dele é Cristo, a rocha fundamental. Ele é a pedra de alicerce, onde toda a construção, edificação está fundamentada. Então, se uma edificação, qualquer edificação da obra de Deus, o pilar, a base fundamental não for Cristo, essa obra não é de Deus. Se Jesus não for o centro da pregação, fuja de lá, porque não é obra de Deus. Cristo é o centro do evangelho, ele é o alicerce. Quando estão entendendo, diga amém. Mas ele fala também que existem pilares, e então o primeiro pilar é justamente esse alicerce. E os outros 3 nos falam então de viver como igreja. Deus envia seu Filho Jesus para estabelecer uma nova linhagem. E essa linhagem tem um lugar para viver. Assim como, preste atenção, quando ele criou Adão e Eva, ele criou o primeiro paraíso, sim ou não? Primeiro o paraíso foi criado e todas as coisas, e no último momento ele cria o homem para desfrutar do que ele já tinha feito. Quando Deus estabelece por meio de Cristo essa nova linhagem, o que Deus faz logo depois que Cristo foi assunto aos céus? Jesus dá uma mensagem, uma dica para os discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que o outro Consolador, o Espírito Santo, venha. E quando o Espírito vem, aqui em Atos 2, acontece o Pentecostes, e no Pentecostes é o início da igreja, a fundação, é o primeiro culto, é o culto inaugural. E nesse culto inaugural, o Senhor então, ele dá uma direção clara, do que é, de onde os cristãos, essa nova geração vai viver. Adão e Eva no paraíso. Qual que é o paraíso de Deus na terra hoje? Vou te dar uma dica. Começa com I, termina com igreja. Que gente inteligente, aleluia, uma salva de palmas para você. Então o que acontece? A igreja é o lugar onde o povo de Deus vive. Então pastor, posso vir morar aqui nesse prédio? Esse prédio não é a igreja. A igreja somos nós. Onde estiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali ele estará. Então, uma das coisas que mudou da velha aliança para a nova é isso. Por quê? Na velha aliança, eu ia te mostrar aqui, mas eu vou falar para você, e depois eu mando uma foto no grupo lá. Nós vemos que Deus, ele tinha uma casa no Velho Testamento, e essa casa se chamava tabernáculo. Fala assim comigo, tabernáculo. E nesse tabernáculo, ele tinha alguns móveis e tinha alguns compartimentos. Eu vou falar isso aqui para você entender, eu estou parafraseando, não é o que está escrito na Bíblia. Você vai encontrar toda essa concentração ali, depois de Levítico, você vai encontrar a construção de todos os móveis. São alguns livros mais complicadinhos de se entender, mas é bom ter conhecimento. Para você que está começando a Bíblia, não comece por eles, por favor. Comece por João, por Mateus, Novo Testamento, senão você vai se atrapalhar todo. Mas eu vou falar com você, eu quero te mostrar a luz do Novo. O que eu sempre falo aqui? O Velho Testamento, ele é um quarto escuro. Como que você faz para andar num quarto escuro? Mas se não tiver luz? Uma lanterna. Você pega uma lanterna para entrar. Agora, o Velho Testamento é um quarto escuro? Sim. O Novo Testamento é a lanterna. Então você vem para o Novo Testamento, lê ele, conhece, lê, conhece. Depois que você lê o Novo Testamento umas 10 vezes, se aventure no Velho. Porque quando você chegar no Velho, com a luz do Novo,
você vê Jesus em todo lugar. Porque qual que é o alvo da Bíblia principal? Você sabe? O principal alvo da Bíblia é mostrar Jesus. Porque Jesus é a verdade. E quando você conhece a verdade, você é liberto. Então nós precisamos enxergar Jesus nas Escrituras. E aqui no Velho Testamento nós vemos o tabernáculo. Como que ele é? Ele é a casa de Deus no Velho Testamento. Ele tem um pátio chamado átrio. Você entra no pátio, ainda não está na casa, mas está no pátio. O pátio é o átrio. Quando você abre a porta, você entra no primeiro cômodo, vamos dizer que é a sala. Eu estou parafraseando para você entender. A sala na casa de Deus se chama lugar santo. E tem uns móveis aqui que você vai ver. Vou falar deles daqui um pouco. E o último cômodo é o quarto, chamado Santo Lugar ou Santo dos Santos. Então, voltando agora, eu te mostrei a casa. No Santo dos Santos tem um móvel só. Se chama Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, você vai encontrar um propiciatório. Para você entender, um prato. Com 2 anjos, um de cada lado, na tampa dessa arca. Ela é toda coberta de ouro, mas por dentro ela é de madeira. Porque ela representa também o sacrifício de Jesus, que se fez homem, mas era cheio da glória de Deus. A madeira representa o homem, mas o ouro é a glória de Deus. Então, por isso você olha para ali e você vê os 2 anjos e um prato, onde o sumo sacerdote colocava o sangue para perdão dos pecados no dia da expiação. Aqui nos fala de comunhão com Deus. Dentro dessa arca tem 3 coisas: as tábuas da lei, a vara, o cajado de Arão que floresceu e o maná escondido. Isso aponta para tudo que Jesus é na sua vida. É Ele que cumpriu a lei no seu lugar, te deu diretrizes. O cajado nos fala de autoridade. Em Cristo nós temos autoridade sobre tudo, todo o mundo espiritual. E o maná escondido nos fala de provisão. Ele é tudo que você precisa. Isso aqui está dentro do Santo dos Santos. Então eu fiz uma explanação da casa de Deus. Quando você olha aqui no outro cômodo, no primeiro, você encontra desse lado aqui o candelabro, também conhecido como menorá, onde candeeiro também a Bíblia vai falar, onde a luz era a lanterna daquele tempo, onde o azeite era colocado, tinha 7 tacinhas, eles colocavam azeite, colocavam fogo e onde iluminava. A menorá também é representada pela igreja. Lá em Apocalipse você vai encontrar o glorioso que anda por entre os candeeiros de ouro. E esse candeeiro aponta a luz, porque a igreja hoje é a luz do mundo. Só tem luz na terra porque a igreja está. Mas ouça, esse candeeiro vai ser tirado. E as trevas vão tomar conta dessa terra. Em nome de Jesus, nós não estaremos mais aqui quando isso acontecer. Porque o Senhor vai nos levar para estar junto com Ele. Ainda dentro desse santo lugar, nós temos o altar de incenso, que representa as orações. O altar de incenso, a Bíblia fala que a nossa oração é como incenso de aroma suave e agradável que sobe até o trono de Deus. Então esse lugar representa também a oração dos santos. E o terceiro e último móvel que tem aqui é a mesa dos pães da preposição. Por que pão? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso está inteiramente ligado com esses 4 pilares. Aqui fora, no pátio, nós temos 2 momentos. Nós temos o altar de holocausto, onde as pessoas vinham oferecer sacrifício pelo perdão dos seus pecados, no pátio. E a bacia de bronze. Essa bacia era onde os sacerdotes se lavavam para fazer todos os rituais. Então, se eles se lavavam, tinha o quê? Vou dar uma dica para você. Começa com A, termina com Guá. Água, aleluia. Dentro dessa bacia tinha água. Por quê? Por que o sacerdote tinha que se lavar?
Porque a água aponta para a palavra de Deus. Todo sacerdote tem que ser lavado pela palavra. Agora, quem são os sacerdotes dessa geração? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você. Está escrito aonde? 1 Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora, pastor? Onde é que eu lavo as minhas mãos? Seguinte, você não precisa lavar as suas mãos. Na nova aliança, importa que você lave só os seus pés. Alguns estudiosos da Bíblia já estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar. Por quê? Porque as mãos representam a força do braço. Você tem que fazer. Os pés representam que alguém vai te guiar. Você vai ser guiado. Agora, por que eu tenho que lavar os pés? Porque você é santo, mas vive num mundo podre. Você está aqui hoje. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lavando os seus pés com a palavra. E você vai sair daqui lavado pela palavra. Mas o que vai acontecer? Amanhã você vai para o trabalho. E aquele seu colega bagaceiro está lá. Falando palavrão, ouvindo funk, excomungando tudo. Isso é a poeira do mundo. E a poeira do mundo pega em você. E se você não for constantemente lavado pela água purificadora, regeneradora da palavra, você vai ser um crente limão. Amargo. Quando você vê um crente que não ri, sério, depois você tira um tempo com a minha esposa e conversa com ela. Pergunta quem eu era, fora vocês do encontro, que ela já me deletou. Quem eu era antes de Jesus? Amargurado. Ninguém sabia que eu tinha dente. Cara fechado. Parece que eu converti, botaram uns arame na minha boca aqui, sério. Eu não consigo começar minha live sem rir. Eu mesmo fico me vendo na câmera sorrindo, falando, rapaz, é bom ser alegre, é bom ser feliz. Sério, é bom ser feliz, é ou não é? A pior coisa é ser alguém triste, mas o evangelho te produz alegria, porque o reino de Deus é paz, alegria e uma vida cheia do Espírito Santo. Paz, alegria e uma vida cheia do Espírito Santo. Então quem vive debaixo desses 4 pilares da igreja, experimenta paz, alegria e uma vida cheia do Espírito Santo. Mas isso envolve o que, pastor? Simplesmente você entender que lá na velha aliança havia uma profecia para a nova. Do que nós estamos falando aqui? Da casa de Deus no Velho Testamento. Então, tinha o lugar, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Isso envolvia o quê? Um monte de rituais para servir a Deus. Mas você sabe que hoje ainda existem igrejas assim, pela misericórdia de Deus? Existem igrejas que para você se relacionar com Deus, é terrível. Se você não tiver um título, se você não tiver uma auréola, você não pode nem orar pelas pessoas. Sério? Teve um irmão que congregava conosco, e ele falou assim, pastor, eu sinto que o meu tempo acabou nessa igreja. Quando fala assim, eu falo, eu faço uma pergunta, vai para onde? Ainda não sei, Deus não falou, eu sou como Abrão, ele mandou sair da terra, e para a terra que eu te mostrarei. Eu falei, Deus não te tira da cobertura para te deixar na chuva de granizo. Se Deus falou contigo para te ir para outra congregação, e tu vai para lá, vai em paz. Mas tu vai para te aventurar no mundo, pode ser que essa ida não esteja mais volta. E eu nem estou botando medo, só estou falando a verdade. Ele falou, mas eu vou. Falei, amém. Deus te abençoe, pode ir. Ele foi, 3 meses depois ele voltou. Pastor, eu falei, que bom te ver, meu irmão. E aí quando ele volta assim. Falei, pastor,
Ele falou, pastor, eu falei, meu irmão, eu amo os irmãos, essa é a verdade. Todos os irmãos que saíram do nosso meio, eu ainda oro por eles. Deus é minha testemunha, eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu ainda oro por eles. Porque eu sei o perigo que eles estão correndo. E aí o que acontece? Ele voltou e falou assim, eu sou daqui. Eu falei, é mesmo? Eu sempre soube. Ele falou, posso voltar? Eu falei, já voltou. Ele falou, ninguém pegou o meu lugar? Não, a cadeira aqui é sua, sempre será. Deus dá outras cadeiras para outros, mas tem uma cadeira para você aqui. Ele falou, ai que bom pastor, eu estou me sentindo amado. Eu falei, é porque você é amado. Ele falou assim, é tão bom fazer parte dessa igreja. Eu falei, eu também acho. E aí ele falou assim, posso te contar uma coisa? Eu falei, se não for fofoca de outros pastores, fala. Ele falou, eu queria falar da igreja que eu fui. Eu falei, não, falar mal de igreja para mim não. Deixa para lá, esquece. Eu queria só para o senhor um dia usar de exemplo. Viu, irmão? Estou usando aqui. Ele falou assim, eu fui lá, num outro culto. E eu estava sentado. E aí começou um moverzão, e eu gostei. Eu falei, uau, parece de lá de onde eu vim. E começou a mover, e uma senhora na minha frente fez assim, pastor, ó. Quando ela fez assim, eu aprendi na maturidade. Ó, é o demônio. E eu vi, e todo mundo dançando, ninguém viu ela. Eu falei, agora eu vou mostrar aqui que Deus me deu autoridade, porque a gente ensina aqui os irmãos. E aí, ele foi orar. Quando ele foi orar, o negócio era maior do que ele imaginava. E a mulher começou a rodear, levantar a cadeira para cima e jogar para os lados. E os obreiros olharam para ele e falaram, foi ele! Ele falou, não foi. Ele falou, o que me fizeram? Me levaram para uma salinha. E falaram, não era para ter feito isso. Ele falou, por quê? Ele falou, porque nós todos vimos, mas não dá para mexer com essas coisas que são bravos demais. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar e falei, preciso voltar para lá para o meu pastor. Falei, toma. Eu estou brincando, mas eu estou mostrando para você, que eu estou falando de quê? De autoridade. Você é sacerdote. A minha maior alegria é ver você sendo usado por Deus. E o que eu estou te falando aqui é que os pilares da igreja apontam para você e para mim. Nós, os cristãos, independente de título. Nós temos aqui pastores, nós temos aqui o obreiro, nós temos aqui líderes, mas nós temos aqui os filhos de Deus. E na categoria de filho de Deus, todos nós somos. E aí existe um papel fundamental para os filhos de Deus. O quê? Viver em comunidade, que é o quê? Perseverar na doutrina, no ensino. A água da palavra, está lá no início. O sacerdote lava as mãos, hoje lava os pés. Mas a verdade é que nós lavamos os pés uns dos outros. Porque quando eu ouço a palavra, por que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes? Você já parou para pensar nisso e não um facão? Porque corta quando eu estou ensinando você, mas ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Ela corta para lá e ela corta para cá. Quando você ensina alguém o pouco que você sabe, você aprende mais, sabia? Se você ousar dizer assim, pastor, eu quero também consolidar alguém. Você vai ver que cada consolidação você aprende mais. Quem está no maturidade CTL, está lá fazendo as aulas do curso, aprende. Só que quem está dando aula também aprende. Porque é uma espada de 2 gumes. Então, só que nós não podemos confundir o ensino, porque há muitos ensinos hoje. A doutrina dos apóstolos é o ensino. Qual que é? O evangelho da graça. Mas a lei ainda é pregada no nosso meio. E por que a lei não é mais válida para hoje? Porque ela é a velha aliança. Jesus já cumpriu a lei na cruz. Amém? Nós vivemos um novo tempo. O tempo da liberdade para Cristo. O que é isso? O Espírito Santo te conduz nas pegadas de Cristo. Quando você é lavado pela palavra constantemente. Então, você não tem como tirar do mundo, mas tem como te livrar do mal. Então a palavra é clara. Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque esse mundo é mau. Irmãos, é muita tristeza o que acontece. Se você vê o que está acontecendo,
Talvez você não se informe muito sobre isso. Como pastor, eu me informo. Eu não leio só a Bíblia. O que está acontecendo dos 9 anos aos 16 anos na nossa geração é assustador. Suicídio, gravidez, abuso, drogadição. Você acha que o diabo está parado? Ele não está. Por isso a nossa igreja tem um compromisso com as crianças. Vi o testemunho de alguém aqui hoje que falou, eu tenho um filho que é autista e me trataram muito bem. Além de tratar bem, nós vamos nos especializar. Eu estou entrando em contato com uma equipe que faz uma palestra para aprender a lidar com crianças com autismo. Vou trazer aqui numa sexta-feira para eles palestrar para nós. Porque nós precisamos aprender. Nós não podemos... todos são bem-vindos no nosso meio. Todos são bem-vindos. Nós precisamos aprender a lidar com todos os casos. E eu, como pastor, sou ciente disso. E por isso vou trazer essas pessoas que fazem um trabalho bem bonito para... Estou conversando com o obreiro de Nova Santa Rita, ele vai trazer a igreja para cá no mesmo dia, nós vamos juntar a nossa igreja e vamos fazer uma palestra só sobre como você lida com crianças com autismo. Porque tem um índice alto, e é importante. Eles são muito inteligentes, fantásticos. E nós precisamos aprender a lidar com eles no nosso meio, do jeito deles. Nós precisamos entrar no mundo deles também. Amém? Então é importante você saber, a igreja precisa estar alinhada. Então esses pilares, eles apontam justamente para trazer uma sombra da casa de Deus do Velho Testamento e uma realidade de luz para nós vivermos hoje. Então o que nós precisamos entender? Que a doutrina dos apóstolos é o ensino, a comunhão é o que vivemos como igreja. Eu quero dizer para você, não tem como viver numa igreja em célula e não viver em comunhão. Porque é o princípio da igreja. Esse povo aqui é violento, sério. Tudo é motivo de fazer uma festa. E tudo que é festa tem comida. Porque crente não bebe, mas come, que é uma loucura. Olha, às vezes você olha um crente magrinho, é só disfarce. Tem uns que têm uma doutrina da magreza. Mas quem tem tendência, meu filho, o negócio é assustador. Porque eu, como pastor, por exemplo, eu vou visitar os irmãos são cara de pau. Eles fazem comida boa, eu como uma vez e eles falam, se o senhor não repetia, porque o senhor não gostou. Poxa, eu estou com 110 quilos, se eu ficar repetindo na casa de todo mundo, onde que eu vou parar? Eles fazem isso. Agora eu estou dizendo, é mesmo, quiser acreditar que eu não gostei, o problema é seu. Não vou repetir. Mas às vezes o negócio está bom, eu repito. Mas por que eu estou dizendo para você? Porque a comunhão envolve estar junto. Aqui no Velho Testamento você vê a comunhão dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Mas hoje é a comunhão dos santos. Por que nós vivemos em células? A sua célula deve ser uma família. O que é a família? Quando nasce alguém novo na família, o que deve ser feito? Cuidar. Imagina, vou dar um exemplo aqui de uma família. Pai, mãe, um filho de 12 anos e um bebê que nasceu há uma semana. Quem que recebe mais atenção? É o bebê. E os irmãos mais velhos ficam tudo assim. Mas é ou não é? Eu sempre que eu digo que está chegando gente nova na casa. Quem que tem que receber mais atenção? É os novinhos na fé. As coisas naturais explicam a espiritual. Então as células essa semana tem que preparar tudo, porque vai ser uma grande festa. Agora, não prepare tudo e espere que o novinho venha. Criança não anda. Você tem que ligar, você tem que mandar mensagem. Se não vier, vai lá na casa dele. Arranca das cobertas, que nem o Leandro fez com o Encontrei-se esses dias. O Leandro falou, não aceito que diga não. Vou voltar lá na Matias para sequestrar ele. Voltou e trouxe. É assim que tem que ser. Então nós vamos ter uma grande festa na célula essa semana. E esse pilar é muito fundamental, a comunhão. Igreja é uma igreja de comunhão. Nós não fazemos parte de uma igreja que só se vê no domingo aqui, paz do Senhor, irmão. Passa pela rua, ninguém se olha, ninguém se cumprimenta. Não, não. Se eu te ver na rua, eu grito. Ô irmão! E um dia eu estou dirigindo, o motoqueiro corta o meu lado, eu falo, miserável. O irmão falou, paz, pastor. Eu falei, abençoado. Que é perigoso, você anda na rua e tem um monte de irmão. Cuida bem que você faz na rua, que tem um monte de irmão. Nós precisamos estar em comunhão com a comunidade. Olha só, vamos lá, abafa o caso.
Então o que acontece? Nós precisamos viver em comunidade. Ah, pastor, mas eu não gosto do fulano, do ciclano, do beltrano. Você não precisa gostar de todo mundo, você só precisa amar. Amar como Jesus amou. Pessoas são diferentes. São muito diferentes. Você encontra pessoas que elas são elétricas a 1000 graus. Você encontra pessoas que são mais devagar. Mas nós precisamos amar cada um na sua particularidade e tentar ajudar a todos a crescer na fé. Isso envolve comunhão da igreja. Amém? Eu louvo a Deus que as nossas células estão entrando num nível de comunhão poderoso. E a comunhão é produtiva. Ouça, nós não reunimos para ficar falando mal dos outros. Nós reunimos para projetar o que Deus vai fazer. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você está lá comendo uma carne, um churrasco, fala aleluia, aquele encontro maravilhoso. Você viu aquela irmã que foi curada do joelho, aleluia, domingo no culto. Você come, dá uma Coca-Cola, 0 para não engordar, vamos tomar. Você viu o que aconteceu lá, o jovem com a família, meu Deus, e agora vai ter encontro. Essa se torna a nossa conversa. Ou não é assim? Quando você veio para a igreja, os seus familiares que não vieram falam, agora não dá para conversar mais, porque só fala de igreja, de Jesus, de Bíblia. É assim, não é? Porque você fala o que está cheio do seu coração, porque é isso que você ama, porque é isso que você é apaixonado. Quanto mais você está em comunhão, mais os seus pés são lavados, mais a glória de Deus se manifesta através da sua vida. A madeira é coberta e o ouro resplandece. Então nós precisamos andar nessa, e eu vou acabar, só um minuto. Já vou terminar. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão nos fala do que, pastor? De Cristo. A ceia. O que é a ceia? Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Toda ceia nós devemos fazer memória do Senhor. Mas aqui no tabernáculo, tudo aponta para Jesus. Tudo. Todos os móveis ali apontam para Cristo e para a sua palavra. E aí o que acontece? Se nós lembrarmos constantemente de Jesus, nós seremos conduzidos por Ele. Porque Jesus também é a palavra. Lembra que João, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus é o verbo, mas o verbo também aponta para a palavra. A palavra é o verbo, por quê? Porque a palavra é Jesus. Ele é a palavra personificada. Então, quando nós partimos o pão, nós proclamamos também a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Semana que vem nós vamos ter a nossa ceia. O que nós vamos fazer? Nós vamos levantar o pão e dizer, eu faço parte do corpo de Cristo. Algum dia, o Deus que se fez homem, assumiu o meu lugar na morte, para que eu tenha vida. Eu mandei uma mensagem para a Raíssa hoje, ontem, não sei se foi hoje de manhã, foi ontem. Eu falei, dando sentimentos pela perda do Natan, mas com uma convicção muito grande no meu coração. Jesus ressuscitou. E essa é a garantia. O que aconteceu hoje não é o fim. Nós nos encontraremos em outra jornada. Essa é a viva esperança. A nossa história não acaba aqui. Muitas sementes. E a verdade é que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Não existe verdade mais linda no universo do que essa. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte. Por isso que um dos pilares é o partir do pão. Todo dia você deve lembrar. Quando o diabo vier te acusar dos seus erros e das suas falhas, você tem que falar para ele, já foi pago. Não sou eu mais quem vivo. Mas você errou hoje. Todos os meus erros foram encravados na cruz. Ah, será?
E aí se ele insistir, você fala para ele, não, agora fica aqui. Eu vou te falar do teu futuro. Debaixo dos meus pés lavados. Porque essa é a verdade do universo. É a única verdade. O único inimigo era a morte. Mas quando nós levantamos o pão e o cálice, nós mostramos aquele que venceu a morte. Nós estamos nele. Só que eu quero falar para você da importância de viver em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Mas quem vive por meio dele, jamais morrerá. Existe uma verdade de vida dentro de você. Eu quero dizer para você, nesse encontro nós ganhamos muitas pessoas que estavam desistindo de tudo. E eu falei, Deus me deu uma palavra para elas. Eu falei aqui no sábado. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Algumas delas já tinham desistido da vida. E eu quero te ensinar algo hoje aqui. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que já estão desanimadas da vida. Mas você deve dizer para elas, ainda que você desistiu da vida, a vida não desistiu de você. Quem é a vida, pastor? Jesus é a vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós servimos a um Deus que é vida abundante e não morte. E quando nós estamos nele, a vida flui através de nós. E quando você encontra um caso, um diagnóstico, uma notícia ruim, você eleva os seus olhos para os montes. Você olha para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Quando eu subi da notícia, eu falei, Senhor, eu sei onde Ele está. Você não pode não saber o depois daqui. Porque nós não sabemos quem vai ser o próximo. Não foi dado o poder ao homem conhecer o dia da sua partida. Mas foi dado o poder ao homem para definir para onde ele vai. Eu quero dizer, eu já defini. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou num caminho que não tem GPS. Eu estou no GPS de Jesus. Eu estou debaixo da grande provisão do Senhor. Esse é o meu GPS. Mas eu quero dizer para você, esse também é o seu GPS. Então eu falei da comunhão, da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão. E por último, as orações. E não é porque está por último que é menos importante. Pelo contrário, é o mais importante. Porque as melhores coisas ficam para o final. Não há nada que Deus faça na terra que alguém não ore primeiro. Deus não move a sua mão na terra sem que alguém ore primeiro. E esse é o poder da igreja. Sabe por que existia todos esses parâmetros ali no Velho Testamento? Porque os sacerdotes faziam rondas de oração ininterruptas em clamor. A igreja é um lugar de oração. Você quer medir a sua dependência de Deus? É a quantidade de tempo que você ora. Você ora só pelas coisas difíceis? Ou você ora por uma vaga de estacionamento? Os meus filhos, eles sabem disso. Eu sempre orei por vaga de estacionamento. Eu oro por tudo. Eu estou indo para o centro, e eu falo, Senhor, está uma muvuca aqui. E agora cada vez menos eu preciso ir em banco, resolver papelada. Mas cada vez que eu tenho que ir, eu falo, Senhor, eu não tenho como. O meu tempo vale ouro. E eu preciso de um estacionamento na frente do lugar que eu vou ir. Porque eu não posso me atrasar, eu não posso perder tempo. Um dia o meu filho falou, mas o senhor faz sempre isso? Eu falei, sim. Isso se chama depender de Deus nos mínimos detalhes. Eu ensino eles, eu falo, faz assim, ó. Senhor, eu vou dizer assim uma coisa. Se tiver um filho do Senhor aqui nesse estacionamento, toca no coração dele para sair, para me dar lugar. E se não for filho, sai de reto, Satanás. Aí eu já vejo a luzinha da ré acender e já dá um glória a Deus no carro. Já eu falo, aleluia, Jesus, obrigado. Vai saindo, vai saindo. Se é filho, vai saindo. Se não é, converte, miserável. Entro, faço minhas coisas. Sempre dá certo, pastor, a maioria das vezes. Porque quem ora muda a história.
A oração é um dos pilares mais importantes da igreja. Sabe por que você está aqui hoje? Um dia, alguém decidiu orar por você. Um dia alguém chorou e disse: Senhor, salva o fulano. Senhor, faz na vida do fulano. Aí um dia você veio aqui. Aí você acha assim: eu me rendi ao Senhor, cara de pau. Se rendeu nada. Alguém orou por você desesperadamente. Tem lágrimas diante do trono de Deus por sua causa. E agora o que você faz? Você ora por outros também. Você derrama lágrimas por outros também. E assim nós vamos ganhar nossa geração e a próxima para Jesus até que Ele venha. E assim em breve nós vamos dar uma voadeira naquela parede lá. Vamos botar mais umas 400 cadeiras. E assim daqui a um pouco nós vamos dizer: irmãos, vamos multiplicar o culto. E assim nós vamos até que um dia Ele diz: vem. E aí nós vamos subir para estar com Ele. Quantos realmente querem no seu coração estar com Ele? É o que eu mais desejo. É o que eu mais anseio no meu coração. Uma oração que clama no meu coração todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E há um tempo oportuno, hoje eu te ensinei aqui sobre os 4 pilares da igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Vá e pratique tudo isso, e viva isso. O Espírito Santo vai te ajudar a colocar em prática. Pastor, mas como que eu vivo isso? Não tem como viver no seu quarto. Não tem como viver senão na vida da igreja. Esses 4 pilares são da igreja. Você precisa estar numa célula, você precisa estar nos cultos a domingo. Coloca isso na sua agenda. Pastor, o domingo para mim é sagrado. É culto. Vem para cá lavar os seus pés. Por quê, pastor? Porque se não vier, vai dar problema. Em dias de calor como esse, coloca uma havaiana e dá uma passeada na rua. O que acontece? Você fica com pé de Todd. Você sabe o que é pé de Todd? Você soa, pega poeira, fica um cardo no pé. Você precisa lavar os pés. É desconfortável ficar com pé de Todd, não é? Sabe por que nós paramos de fazer o caminho nos encontros? Porque os encontristas falavam: não lavaram no meio dos meus dedos, fiquei com pé de Todd o dia inteiro. E é frieira, e é tendel. Eu falei: vamos parar com esse negócio. Chega de barro. Você hoje tem os seus pés lavados. E por isso a sua semana vai ser abençoada. Por isso todas as coisas vão cooperar para o seu bem essa semana. Portas vão se abrir, circunstâncias vão mudar. O impossível vai se tornar real na sua vida. E quando você abrir os olhos, você vai dizer: eu sei o que aconteceu. Foi Deus. Foi Deus. Domingo eu recebi uma palavra e eu recebi no meu coração. E a minha semana foi abençoada. Aí o que você vai fazer? Quarta-feira eu estou lá. Por quê, pastor? Eu quero ter os meus pés lavados. E aí você vai quarta-feira, quinta, as coisas vão acontecendo, você fala: domingo eu estou lá. Só que jovem suja o pé mais rápido, aí tem que vir sábado. Sábado tem culto de jovem, você tem que estar aqui. Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro hoje sobre a vida dos teus filhos, que essa palavra seja a realidade dos dias que estão diante deles. Eu declaro, Senhor, que essa semana milagres acontecerão, portas se abrirão. Eu declaro sobre cada família dessa igreja, eu declaro, Senhor, chuva de bênçãos, chuvas de vitória. Eu declaro sobre casamentos a alegria do Senhor. Eu declaro sobre os enfermos a cura chegou na sua vida. Eu declaro sobre os jovens: você é guardado, protegido, livre do mal. Eu declaro provisão financeira chegando na sua casa, alegria no seu ambiente de trabalho. O Senhor te usa como instrumento da parte dele para manifestar a glória, e através da sua vida, em nome de Jesus, muitas outras vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Diga amém, diga aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E eu profetizo: essa será a melhor semana da sua vida.
Seu telefone vai tocar com notícias boas. Você está esperando um carro, Deus vai te dar o carro que você precisa. Essa semana vai ter conexões, eu sinto no meu espírito, conexões de carros. Pessoas estão procurando carro para comprar, Deus vai te surpreender, se prepara. Deus vai te dar conexões, você vai ficar boquiaberto, condições muito, muito lindas que Deus preparou para você. Eu sinto essa palavra para liberar. Você está procurando carro, Deus vai abrir portas essa semana, vai te surpreender. Você tem a obrigação de testemunhar depois para dizer: Deus fez, pastor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós estamos encerrados, tem uma semana de vitória. E não esqueça, quarta-feira tem célula, sexta-feira culto de casais e domingo te espero aqui novamente em nome de Jesus. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare uma semana de vitória sobre ele. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa live, deixar o seu like e o seu comentário. Isso nos ajuda a propagar a mensagem do Evangelho. Deus te favoreça em tudo. Você é uma bênção em nome de Jesus. E transformou